Primeiro, Tyler me arruma um emprego de garçom, depois enfia um revólver na minha boca e diz que o primeiro passo para a vida eterna é morrer. Por muito tempo, Tyler e eu fomos grandes amigos. As pessoas estão sempre me perguntando se eu conheço Tyler Durden. Com o cano da arma quase encostando no fundo da minha garganta, ele afirma: ninguém quer morrer de verdade. Sinto na língua os buracos silenciadores que furamos no cano do revólver. Grande parte do ruído da detonação é produzido pela expansão dos gases. Tem aquele silvo supersônico que a bala faz quando disparada. Para fazer o silenciador, basta furar buracos no cano da arma, vários deles. Isso permite que o gás escape e a bala saia abaixo da velocidade do som. Se você furar errado, o revólver explode na sua mão. Não é realmente uma morte, a gente vai virar uma lenda, nunca iremos envelhecer, continua ele. Empurro com a língua o cano da arma para a bochecha e digo: Tyler, você está falando de vampiros. Estamos no alto de um prédio que em 10 minutos deixará de existir. Pegue vapor de ácido nítrico com 98% de concentração e adicione o ácido a 3 vezes a mesma quantidade de ácido sulfúrico. Faça isso num banho de gelo. Depois, com conta-gotas, pingue glicerina lentamente e você obterá nitroglicerina. Sei disso porque o Tyler sabe disso. A nitro misturada com pó de serra também dá um bom explosivo plástico. É só misturar o nitro com o algodão e adicionar sal amargo ou sulfato. Outros preferem misturar a parafina. Para mim, parafina nunca funcionou. Tyler e eu estamos no alto do Parker Morris Building, com a arma enfiada na minha boca e ouvindo os vidros se estilhaçando. Estamos na beira do telhado e é um dia nublado. Este é o prédio mais alto do mundo. Aqui em cima é sempre vazio e muito silencioso. Você sente como um desses macacos do espaço que só fazem aquilo que são treinados para fazer. Puxe uma alavanca, aperte um botão. Você não entende nada e depois simplesmente morre. Acima do 191º andar, na beira do telhado, a rua matiza-se de tapete rústico com as pessoas paradas olhando para cima. O vidro que se quebrou foi de uma janela logo abaixo de nós. Outra vidraça explode na parede lateral do prédio, de onde sai um fichário grande com uma geladeira preta logo abaixo. Um arquivo com 6 gavetas despenca pelo paredão. Cai em lentas cambalhotas e cai, cada vez menor, e cai, desaparecendo entre as massas de pessoas. Num desses 191 andares sob nossos pés, os macacos espaciais do Comitê de Maldades do Projeto de Ações Violentas estão feito loucos tentando destruir cada resto da história. Sabe aquele velho ditado que diz que a gente destrói quem mais ama? Bom, o inverso também é verdadeiro. Com a arma enfiada na sua boca e o cano entre os dentes, só dá para falar as vogais. Estamos nos nossos 10 minutos finais. Boa tarde. Agora são 5:05 da tarde de domingo. Eu estou editando o vídeo e eu estou aqui para fazer a introdução do nosso primeiro podcast, do nosso piloto, por assim dizer. Eu acredito que eu coloquei no título, mas a gente vai estar falando sobre Clube da Luta, tanto o livro do Chuck Palahniuk quanto o filme do... Esqueci o nome do diretor, mas ainda assim, a gente vai estar falando sobre Clube da Luta. E então, se você não leu o livro, se você ainda não assistiu o filme, dá uma pausa. Ou desliga o vídeo, tenta assistir, tenta ler. Não, não vou cruzar os braços e ficar magoado com você por não assistir o nosso vídeo. É meio que o clichê, mas todo mundo já sabe. A gente pode estragar a experiência de alguém por estar contando a história aqui, e também a gente trouxe o nosso ponto de vista sobre alguns tópicos do livro. Então é interessante você consumir o produto antes de vir aqui e ouvir o que a gente achou. E, bom, se você ainda assim não vai fazer isso, ou se você já leu ou assistiu o filme, muito bem-vindo ao nosso piloto. Eu preparei 8 tópicos que eu trouxe para o Shai e o Tatu para a gente debater. E eu vou estar descrevendo eles quando for a hora de cada tópico e vou colocando na tela também, eu acredito, para especificar cada um. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar. Eu não faço ideia. Então,
É isso daí. Eu espero que vocês gostem. Se tiver algum erro, se tiver algum problema no áudio, eu peço desculpas, eu vou tentar corrigir na edição, mas se for algo muito grotesco eu não vou conseguir, como não tem como refazer o áudio. Vou tentar utilizar o que tiver, mas eu acredito que não vai ter nada do gênero. Fique à vontade para deixar um comentário falando o que achou, ou fazendo um comentário sobre a obra, ou uma crítica dos nossos comentários. Vai ser um prazer ler, vai ser um prazer responder. E dê também um feedback do que você achou do projeto. Qualquer coisa, qualquer crítica pode já ajudar a gente a fazer isso aqui melhor. Então, muito obrigado, até uma próxima e fique aí com o conteúdo do vídeo. Posso fazer as honras? Toca o berrante, seu moço. Esse é o primeiro teste para gravar um podcast que ainda está sem nome. A gente vai estar falando sobre o livro do Chuck Palahniuk, Clube da Luta. E eu estou acompanhado pelo Caro Tatu e pelo Caro Shai Sensei. Meu nome é Ettore e eu ainda não sei como que eu vou publicar isso daqui. Se vai ser no nosso canal base, ou se vai ser no canal extra, ou se vai ser no Spotify. Então, é isso daí. Vocês querem falar alguma coisa? Eu já perguntei isso 3 vezes, vocês falaram que não, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Eu tô desempregado e o Marcão é o programador daquele aplicativo que envelhece as pessoas pra roubar o dado e filiar o PSDB. Isso aí. Mentira. Glória Astótis, cara. É isso aí, puta que pariu, velho. Falou muito. Então vamos começar? Ok, eu começo puxando então o primeiro tópico que eu anotei aqui. Não foi sobre o livro, mas sim sobre a visão do autor sobre o livro. Eu só queria que vocês, se tiverem alguma coisa a comentar sobre, fiquem à vontade. Eu peguei esse trecho do episódio... /filme. Não, esse aqui não é do filme, nem do livro. Não, sim, mas eu tô falando que, tipo, você falou que a gente vai comentar sobre o livro, mas também sobre o filme. Absolutamente, sim. Então Tá. vai, continua. Esse trecho que eu peguei aqui, ele é do podcast do Joe Rogan, é o episódio 1158, do dia 21 de agosto de 2018. Ele foi entrevistar o Chuck. E aí eu traduzi, na tradução livre ficou: existem poucas novelas ou... isso aqui é um trecho da fala do Chuck pra ele. Existem poucas novelas ou histórias para homens. Para mulheres, é lançado um novo Clube da Felicidade e da Sorte, que eu anotei o nome e tradução também do filme. Esse é o nome do filme em português, em inglês é Joy Luck Club. Um Colcha de Retalhos, que é o How to Make an American Quilt. E The Sisterhood of the Traveling Pants, que ele fala a Irmandade das Calças Viajantes e um negócio assim. E todos esses diferentes modelos para as mulheres compararem as suas vidas e conversarem sobre. E no caso dos homens, você tem o Clube da Luta e a Sociedade dos Poetas Mortos. Não tem nada além disso para eles se reunirem e fofocarem. Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme sensacional. E o que vocês acham? Vocês concordam? O Shai, eu sei que ele só viu o filme, mas ainda assim, o filme ele tem uma mensagem muito forte. E na minha opinião, ele capturou bem a essência do livro, não na totalidade, mas ainda assim ficou muito bom. O que vocês acham disso daí? Essa frase não é exclusiva do podcast, no final do livro, pós-fácil, ele escreve isso aí. Você leu a versão física, né? Sim, eu li a versão eu li física. pelo Kindle e eu não li isso daí. Ele fala a mesma coisa lá. Cara, é verdade, cara. Eu concordo. Próximo tópico. Cara, eu também concordo, porque realmente é muito difícil a gente ver em alguns filmes, pelo menos nesse gênero de drama, em que nós temos o personagem principal masculino. É muito difícil a gente encontrar um filme em que ele encontre outras pessoas que estão entre as suas mesma situação que ele e se reúnem em um clube para poder discutir sobre o que eles estão passando, para pôr para fora, esse tipo de coisa que nem é retratado nesse filme e em Sociedade dos Poetas Mortos. Aí eu concordo com isso sim, porque é muito difícil a gente achar um filme que trata de assuntos como esses dois tratam e abordam essa expressão de sentimento do jeito que os dois filmes trataram. Eu já não sei, cara. Eu discordo completamente, porque pra mim Clube da Luta é mais um produto que vem dessa parada que
Tipo, o que mais tem é o que o Marcão disse que menos tem, que é filme sobre a revolta do homem branco no período histórico, social. Tipo, tem muitos filmes sobre isso e Clube da Luta é só mais um, só que ele aprofunda mais, ele pega um contexto histórico que, tipo, tava todo mundo fudido, que não aguentava mais trabalhar para corporações e tal, trabalhar em escritório, que tava cansado dessa vida monótona, dessa vida de consumo, e ele meio que ele pega pra criticar isso. Pode É crer. isso aí. Porra, eu concordo com a fala do Tatu, eu também concordo com a do Chay, eu não 100%, mas realmente. E, assim, é interessante colocar na questão do livro e do filme, porque realmente, quando você olha pro filme, tem bastante e... Como é que eu posso colocar? Numa gama que pega várias idades, sabe? Eu e o Tatu, a gente já comentou num filme que a gente gosta, que é As Vantagens de Ser Invisível, que, na minha opinião, ele toca nesse ponto pra pessoas mais jovens, não necessariamente só homens. E o próprio que o Chuck Palahniuk comenta, o Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme que, puta que pariu, ele consegue comunicar com qualquer geração de homem. Mas, na minha opinião, eu acredito que essa visão dele ela é uma visão de uma geração passada, sabe? Que não tinha acesso à quantidade de informação que a gente tem hoje. E realmente uma geração que ficou dentro do escritório. Porque quando a gente para olhar, por exemplo, como é que eu posso colocar? A juventude hoje. O que chama mais atenção normalmente é um gênero de fantasia. Então, porra, na época que eu era da escola, eu lembro de diversas pessoas que eu conheci, eu queria falar o nome de cada um, mas ainda assim, que leram Harry Potter. Eu mesmo li Harry Potter em 2015. Eu tinha 15 anos, né? Eu sou de 2000. E, porra, nós três aqui, a gente é muito fã de The Witcher. Se eu não me engano, o Shai ainda não leu, mas eu e o Tatu, a gente se interessou e leu o primeiro livro do The Witcher. Eu tô esperando, inclusive, pra ler o segundo. E eu acho que a visão dele ainda se aplica, mas de uma maneira diferente, porque a gente começou a procurar, e não necessariamente isso é exclusivo da nossa geração. Porra, a Senhor dos Anéis e o Hobbit estão aí há tanto tempo pra dizer exatamente isso. A gente meio que procura essa base numa história diferente, sabe? Num mundo fora da nossa realidade. E é interessante também porque no livro ele aborda esse mundo diferente na nossa realidade. É um absurdo que acontece no nosso dia a dia. Por mais que ele não fala onde que acontece, a gente sabe que é nos Estados Unidos, mas não em qual cidade. Pelo menos eu não peguei essa informação. Então, inclusive o protagonista não tem nome. Sim, é verdade. Até na HQ que ele escreveu depois, né, o Clube da Luta 2, ele coloca o nome dele. Eu acho que eu escrevi Sebastian, eu acho. Sebastian, ele dá um outro nome. No filme é o Cornelius e o Tyler Durden. Não, mas isso é só, tipo... É o nome falso dele. Que ele é um dos nomes falsos que Sim. ele usa. No filme ele é só o narrador, nada mais que isso. O Sebastian também é mais um nome falso. Mas pra mim é isso daí, ele transcreveu essa questão da nossa fuga, só que na nossa sociedade atual, o que uma pessoa faria se ela tivesse a condição de fazer o que foi feito. E eu acho que pra nossa geração atual, até porque, querendo ou não, como avançou a tecnologia, a gente começou a ter acesso a mais outras coisas, então ficou mais fácil pra ler um mangá ou uma HQ ou um livro de algum outro país, e não só o que é traduzido pra gente. Mas bom, é isso daí, cara. Eu achei super interessante. Eu recomendo assistirem o podcast. Infelizmente ele não tem legenda em português. Mas se tiver o domínio do inglês, é isso aí. É o episódio 1158 do Joe Rogan Experience. Ok, sou eu novamente aqui na edição. Eu só vim colocar um parênteses aqui porque aparentemente o episódio foi removido do YouTube. Não sei porquê, mas o Joe Rogan ele assinou com o Spotify. Então deve estar aí na tela também. Se você procurar pelo episódio 1158 do Joe Rogan Experience no Spotify, você consegue estar escutando. Eu vou deixar também o link na descrição, se alguém tiver interesse. E no Spotify com vídeo, inclusive, não é só o áudio. Então, desculpa atrapalhar. Vocês querem colocar alguma pauta? No momento, a sua, vai. Acredito que é isso. Filha da puta. Tá, o segundo que eu anotei aqui é a relação do Tyler com a Marla com o protagonista e a diferença do filme e do livro. Porque no livro, a Marla e o Tyler nunca estão no mesmo lugar. No filme também não. No filme também não, sim, mas a gente vai chegar lá. Uhum. Só que
no livro, a gente já tem a noção desde o primeiro capítulo que é um transtorno de dupla personalidade. E no filme isso só vai vir com o plot twist lá no final. Então eu acho que a diferença acontece aí, sabe? Quando ele já sabe que os dois não podem se encontrar, o personagem ele só tá perdido. Ou no filme, que ele realmente é só uma coincidência pra ele que eles nunca estão no mesmo lugar. Eu acho isso muito foda. No Eu acho da início. hora- pode falar. Vou falar. Vou falar. No início do filme, a gente tem uns lapses, né, da aparição do Tyler. Em alguns frames ele aparece e some rapidamente. E tem aquele negócio lá que ele explicou pra ele, que é uma técnica no cinema de corte, de troca de Que ele fita. vai colocando os pornôs, é verdade. Exatamente. Aí, tipo, aparece o símbolo que ele informa pro narrador, no caso o Cornelius, vamos chamar de Cornelius pra não ficar perdido. Informa pra ele que a cada vez que aparece um símbolo na tela, uma troca de cena e tem alguma coisa na tela. Aí ele explica pra ele que coloca os filmes pornográficos às vezes. Aí também, tipo, quando aparece esse mesmo símbolo, tem um lápis dele aparecendo na tela e sumindo. É uma coisa muito rápida. Sim, pode crer. Na empresa dele ele aparece, se eu não me engano, e aparece quando ele tá no aeroporto também, quando ele tem que fazer aquela viagem pra poder ver a questão de um carro, que ele trabalha na seguradora, né, em outra cidade. Aí ele aparece no aeroporto, deu um lápis dele na tela, um pisca um frame, ele aparece na tela, e na empresa. Foi os únicos dois que eu consegui lembrar e perceber pra falar aqui. Aí ele passa na escada rolante. Sim, ele tá subindo a escada e o outro tá descendo, é verdade. Isso. Aí, tipo, a partir daí, eu acho que dá uma dica, né? De que esse cara realmente não existe, que pode ser uma invenção da cabeça dele. Uhum. Mas, tipo, conectar isso a um transtorno de dupla personalidade, eu acho que é difícil da pessoa sacar isso no momento, sabe? Não é impossível. A pessoa pode um homem ligar. que aparece aleatoriamente num pixel. É só o Brad Pitt passando na minha tela. Porque desde o início, no filme, deixa claro que ele é uma pessoa que tem muitos desejos, que ele queria ser uma pessoa muito diferente do que ele é. Sim. E, tipo, aí fica aparecendo uma pessoa que na visão, que é o Brad Pitt, né? Tipo, na visão de muitas pessoas, ele é um homem ideal que tem por aí no mundo. Aí, tipo, se eu colocar ele nesses lápis, sumindo e desaparecendo, e a ideia de que o Cornelius, entre aspas, se uma pessoa que deseja muita coisa, se essa pessoa consumista e tudo mais, colocar a visão do Tyler como um cara que tem muito dinheiro, faz o que ele quer da vida, Não pode necessariamente ser dinheiro, que dê a mas entender. masculinidade. Exatamente. Ele basicamente ele tem a vida, verdade. ele tem a vida resolvida, ele não trabalha no escritório, ele faz Sim, sabão. sim. Mas querendo ou não, ele acaba ostentando, porque ele tá sempre com alguns óculos. E ele tem um carrão. Na verdade, perdão, falei errado. Ele rouba o carro. Isso, ele rouba uma Ferrari, se eu não me engano. Aí, tipo, deixa o cara pensando, cara, eu queria ser esse cara. Aí, tipo, se a pessoa começa a associar o desejo do cara, ele ser consumista, essas coisas, esses lápis de aparição e sumiço do Tyler, e também, tipo, que nunca mostra o Tyler com a Marla em si no filme, pode ser que a pessoa consiga perceber antes do fim, mas ela tem que ser uma pessoa muito observadora, ela vai ter que conseguir ligar muito bem essas peças e conseguir resolver isso antes do filme. Realmente. Eu acho que... A relação dos dois é muito interessante. Tipo... Você terminou de falar, mano? Não, pode falar. Não, terminei porque eu não lembro onde que eu vi, mas alguém tava comparando a relação do Tyler e da Marla com a família. Como se o Tyler fosse o pai e a Marla fosse a mãe. Sim, é o próprio Cornelius. Ele fala que ele vira o telefone sem fio dos dois. Sim, eu acho essa parada muito interessante, cara. Porque como é a visão de um moleque que queria a atenção dos pais e acaba... Porque eles não se veem, aí fica pedindo pra E ele no passar transtorno dele tentar ser a pessoa que ele quer, ele acaba voltando no mesmo lugar. tipo, o Tyler é a fantasia dele do que ele queria ser, né? Uhum. Eu não lembro se no Exatamente. filme eles falam da origem do Tyler Durden, mas no livro ele comenta que ele encontrou o Tyler a primeira vez quando ele foi na praia.
né, que ele tinha ido pra uma viagem de trabalho e aí o Tyler esculpiu uma mão gigante saindo da areia. Pra formar um pixel de perfeição. Sim, e ele parou sentado em cima da sombra. É sensacional, cara. No livro ele só se ou no filme ele só se encontra no aeroporto. No avião, mais precisamente. Ele vê ele no aeroporto, só que ele não fala com ele nem nada, não tem interação entre os personagens. Aí depois ele senta do lado dele no avião. Aí ele fala que mexe com sabão e tudo mais. Sim. Muito foda, cara. Terceiro tópico que eu anotei aqui, eu deixei escrito assim: é uma história diferente para homens e mulheres, ou o contexto, o livro ou o filme atravessam essa barreira? Vocês acham que a mensagem que ele tenta passar, tanto o filme quanto o livro, é a mesma, dependendo do gênero? Ou, no caso, não necessariamente apenas o gênero, né? A questão da idade também, a experiência de vida que a pessoa tiver. Vocês acham que o livro ele consegue transpor essa barreira ou... Não sei, dependendo das experiências... ficou meio... Eu não consegui formular a pergunta. Mas eu acho que eu consegui compreender. Sim. Mas eu acho que, tipo assim, na época, pode ser, não sei, posso estar falando bosta, mas, tipo assim, na época... Pode ser que a ideia do autor ou do diretor do filme, no caso, tenha sido atingir mais o público masculino que passa, entre aspas, pelos mesmos problemas, mas igual o Marcão falou, do homem branco tentando se revoltar na sociedade e tudo mais, que tem inserido num período, um contexto histórico específico e tudo mais. Mas hoje em dia, eu acho que, tipo, as pessoas mudaram muito a forma de pensar, a forma de agir, e a intenção, né, da sociedade é diminuir cada vez mais e mais a barreira entre os homens e as mulheres. Eu acho que hoje em dia você poderia encontrar facilmente muitas mulheres que se identificam com esse filme, podem passar por todos esses problemas, se identificam, se encontraram no filme, se encontraram na crise que tá acontecendo naquele momento. E eu acho que sim, pode ser que seja um filme que quebra algumas barreiras, pelo menos atualmente, né? Mas eu acho que a intenção do diretor talvez não tenha sido essa na época. Eu acho que pode ser que ele tenha pensado mais no público masculino, porque tem todo esse desejo não, essa vontade meio neandertal de bater no outro. Exatamente. Formar um clube e descontar isso na porrada e tudo mais, mas a tendência é, hoje em dia, daqui pra frente, essas barreiras serem quebradas e não vê tanta diferença nos gêneros, digamos assim. Eu concordo com o que o Marcão falou, mas, por exemplo, quando eu terminei de ler o livro, eu fui procurar review, e eu vi muito mais review de mulheres, porque no YouTube, por incrível que pareça, de livro, só tem mulher comentando, quase nunca você vê um O que você quer dizer com isso, tá? Que homens leem menos, provavelmente. O intelecto é limitado. Sim, mas eu vi mulheres falando que Clube da Luta era o livro favorito delas. Uma mina tinha tatuado algumas frases do Clube da Luta. Cara, sim, eu achei o que eu disse. É uma parada interessante, mas eu realmente acho que não é incompreendível pra uma mulher ler isso, obviamente, porque eu acho que ele fala sobre masculinidade, o livro, mas tipo, ele é o tema principal, só que tipo, se você não é um homem, se você é uma mulher e lê isso, ela vai falar, nessas partes que é sobre isso, a mulher vai falar bullshit. Tipo, ela vai ler e vai falar, algumas vão compreender e algumas vão falar, isso é bullshit de homem branco reclamando da vida boa que eles têm. Mas, tipo, cara, me perdi no ponto. Não, mas eu consegui compreender, dependendo do... É aquela questão, dependendo da experiência da mulher, ela vai conseguir absorver isso daí, mas na maioria não, porque porque tem tipo, até um argumento que o Chuck ele usa, se eu não me engano ele põe no livro também, mas na HQ Clube da Luta 2 é certeza, que ele comenta que o filho, ele tem o pai biológico e depois ele escolhe o pai, meio que o treinador dele, ou o cara que vai levar ele pro próximo nível, tá ligado? E aí ele recusa o pai biológico. Então, nesse ponto aí, eu acredito que essa questão de recusar o pai biológico, pra uma mulher pode ser que ela não compreenda.
algum motivo que eu não sou mulher pra eu poder explicar, mas eu como homem eu tenho essa visão clara, tá ligado? De que, tipo, você começa a notar um comportamento no seu pai que você reprova, e aí você vai atrás de alguém que você não reprova, não só naquele comportamento, mas de alguém também que vai te empurrar pra um próximo nível. E aí ele usa de exemplo, se eu não me engano, um carpinteiro ou um treinador que vai fazer você ser melhor em algum esporte. Então alguém que vai te ajudar a crescer em algum rumo. E pra mim, esse sentido, sabe, de você ter que segurar a mão de alguém pra ele poder te levar pra esse rumo é mais visível pra um homem do que pra uma mulher. Pode ser que, de novo, eu não sou uma mulher pra eu saber responder isso, mas pode ser que seja mais individual, pode ser uma coisa que ela mesma decide, dependendo do que ela gosta, enquanto pro homem a gente acaba dependendo dessa interferência externa. Mas, de novo, eu não sei. Admito que nem eu compreendi. Será que eu sou não. uma mulher? É importante deixar claro que ninguém aqui é sociólogo, não é nada Mano, a do gente tipo. tinha 20 anos. A gente leu o livro, viu o filme e gostou. É só nossa opinião sobre o filme que a gente E é uma absorveu. mente juvenil, uma interpretação juvenil, que provavelmente vai mudar em 5 anos se a gente ler isso de novo e visse de novo ou não sei. Não. Vai que o Chuck Palahniuk não é o Dom Casmurro. Convenhamos, Clube da Luta não é uma parada complexa que você tem que ter 500 milhões de QI pra você entender. É só um livro de 200 páginas. É bem safe. Mas, tipo, por que eu tava falando que uma mulher pode ter como livro favorito? Porque não só é um livro sobre masculinidade, mas é um livro sobre, sei lá, mano, trabalho, sobre cotidiano, sobre você no sistema. Só Consumismo, capitalismo. Só que, tipo, tem essa parada da masculinidade porque o personagem principal, o narrador, parece que ele se sente menos homem por consumir tanto. Ele parece que pra ele ver numa revista no sofá e ligar imediatamente é uma coisa de mulher. Tipo, é a forma que ele meio que diz no livro. Então tipo, é uma parada. Aí eu vou discordar, porque o próprio Cornelius, ele se vê muito nas revistas. Ele até comenta quando explodem o apartamento dele, que todas as coisas que ele tinha compro eram ele. Ele não é nada senão o que ele comprou. Então, mas tipo, tem umas comparações, tipo, ele fala, acho que eu não lembro direito, faz uns meses que eu li o livro, mas tem um certo momento que parece que ele se sente menos homem por estar fazendo isso, tipo, como se aquilo roubasse a masculinidade dele. Sim, pode crer. Por isso que ele inveja tanto o Tyler, que mora num lixão, porque ele não tem nada, ele é um homem mesmo. E assim como o homem tem que ser, morar numa caverna, bater nos outros e violência. É a visão, e parece que é meio até irônica. Não é bater nos outros, é a violência consentida. Sim, mas tipo, é a forma de expressar do homem, tem que ser a violência, mas tipo, parece que ao mesmo tempo que ele diz isso, parece que é irônico. Sim. Parece que ele vê o quão pateta é o homem precisar, nesse contexto, precisar expressar na troca de soco sincera de 5 minutinhos, vamos resolver. Entendeu? É isso aí. Pode crer, porra. É uma boa visão do mundo, Tatu. Diogo Defante já dizia, 5 minutinhos. Sem perder aí. Valeu, Natalina. Você conseguiu puxar o Diogo Defante? Sim. Papai Noel quero linguiça, mano. Mano. Tá. Então... eu já vou direto pro quarto ponto, porque esse aqui eu acho interessante. O que a repetição significa no livro? E não só no livro, mas pro autor. Eu acredito que vocês ainda não leram, mas eu li um outro livro dele, O Sobrevivente. E ele também repete coisa pra caralho. E não necessariamente a frase que ele tá repetindo, mas tanto no Clube da Luta quanto no Sobrevivente, seja o maneirismo, ou seja, o tipo de atitude. Então, por exemplo, eu vou falar primeiro do Sobrevivente porque ele não é relevante agora, mas o personagem do Sobrevivente, ele é meio que um faz-tudo. Então, a repetição lá, que é mais marcante pra mim, é a maneira que ele limpa as coisas. Então, se você tá lendo o livro e ele tá atendendo um telefone, e aí entre um parágrafo e outro, ele fala: pra você limpar o sangue de uma cerâmica, você usa pasta de dente. Pra você tirar a saliva do assoalho do carro, você usa limão e sal, entendeu? E ele fica fazendo isso o livro inteiro, colocando essas dicas que parecem estar fora do local, mas aí no contexto total você vê que tá próximo. E aqui no livro do Clube da Luta, e também no filme, no começo mesmo ele fala: Tyler tem uma arma na minha boca, blá 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 blá, Tyler tem uma arma na minha boca.
E depois, mais na frente, quando ele já tá naquela cena que tem até no filme, só que ela foi gravada de uma maneira diferente, né? No filme, ele tá falando com o gerente da empresa de veículos lá que ele trabalha, que é aquela cena que eles começam a se bater. Ele começa a se bater e coloca a culpa no gerente. E no livro, isso acontece no restaurante que o Tyler trabalhava e, consequentemente, ele começa a trabalhar. E enquanto ele tá fazendo isso, que ele tá se socando, várias vezes o autor escreve: eu costumava ser tão gentil, e ele começa a subir todo ensanguentado no gerente, sujando a mão dele de sangue, e ele repete: eu costumava ser tão gentil. E mais na frente também, na cena que eles vão fazer o sacrifício humano, que eles pegam aquele cara da loja de conveniência e apontam a arma pra ele. E Nossa, é meu momento favorito. é sensacional essa cena do livro. E tem a repetição, porque o Tyler, ele começa, tipo, o nome do personagem que é o sacrifício é o Raymond K. Hassel. E aí o Tyler, ele fala a primeira vez, aí quando ele vai falar a segunda vez ele fala Raymond K. Hassel. Aí a 8ª vez ele Raymond K. Hassel, tá ligado? Então ele começa a aumentar a quantidade de K cada vez que ele vai citando ele. O que vocês acham que essa repetição significa? Ou é só o cara sendo um batoteiro? Cara, eu só acho que o Chuck é muito esquizofrênico. Ele dá uns tecos antes de escrever. Mas realmente é uma parada que, tipo, eu acho interessante que moderniza a escrita dele, porque tipo, é muito bom ler o livro dele, Isso porque é tipo, a escrita dele é muito fluida. E tipo, pra mim, combina com a estética meio paranoica do livro. O cara tá sempre meio, sei lá, ele não dorme, então ele tá sempre meio mongoloide. Quer dizer, essa palavra não devia ter sido feita. Eu vou censurar mongoloide. Mas realmente, como a pessoa... E no caso, não é porque ele só tem insônia. O personagem, ele não dorme nunca, né? Então o cérebro dele já tá naquela... Pode crer, eu não tinha pensado nesse lado. É uma noia do cara. Pra mim, sei lá, é uma interpretação minha, né? Não necessariamente é o que é. Eu acho que depende do contexto que a frase tá inserida, né? Tipo, porque pode ser que ele tenha usado isso como estratégia de enfatizar alguma coisa também, né? Geralmente Porque é. É estratégia de livro fazer isso. Não só livro, filme. Mas, tipo, igual o Malvin disse, que ele fica repetindo as coisas que o Tyler faz. Tipo, ele meio que narra mesmo o que o Tyler tá fazendo. No início ele fala, Tyler tem uma arma na minha boca. Aí ele fica contando, tipo, ele parece que ele vira o personagem secundário e o Tyler vira o primário no filme. Tipo, tudo que o Tyler faz, ele comenta, ele explica como que é a vida do Tyler no restaurante, o que o Tyler faz no cinema. Isso é uma parte interessante, porque ele realmente vira só um narrador. Ele deixa de ser o personagem principal e passa a ser só um narrador no filme. É um observador, mesmo. É verdade. E ele complementa com uma frase que ele sempre repete, que é: eu sei disso porque o Tyler sabe disso. Exatamente. Exatamente. Isso, e ele sempre fica repetindo esse negócio. Cara, bem legal mesmo. O Chuck tem um conhecimento muito específico de química que é um pouco bizarro, né, cara? Quando ele, tipo, tá falando como os caras estão fazendo bomba, aí ele pega, você mistura tal com laranja, não sei o que, e se forma se você mistura... Cara, o cara é muito bizarro. Mas tipo... Pode falar. Bom, e isso daí ele também comentou no podcast do Joe Rogan, que é meio que uma troca de experiências. Então ele comenta lá sobre a maneira que ele escreve, porque eu também achei bizarro a maneira que ele faz isso, e ele não faz isso só no Clube da Luta. Imaginei. Exato, é meio que uma marca assinada dele. E... é muito bom. É muito bom, é sensacional, cara. Você fica meio com aquele gosto na boca de... Isso é verdade? A gente realmente consegue fazer uma bomba com serragem e laranja? Você acha que... Você sabe que é verdade, cara. No fundo, você imagina que seja verdade. Ou você só aceita que é verdade. Você fica tipo, eu não vou pensar demais. Se algum dia eu precisar. Igual o lance de fazer sabão com gordura humana. Bem... Não, você já tentou tá genial, velho. Eu faço. A gente usa um sabonete normal que faz uns anos, né? É um bagulho bem genial, né, velho? Sim. Esse bagulho. E aí ele fala lá no podcast que a maneira que ele meio que faz isso é tanto nos clubes de leitura de livro que ele fazia, eu não sei se ele faz ainda agora em 2020, e também ele comenta em um determinado ponto que ele vai nas festas e ele incita as pessoas... Ele é um cara muito estranho, ele incita as pessoas a pegarem um assunto e
o que ele faz é, tipo, ele escreve... Ele tem um caderno que ele faz a anotação, e aí quando ele vai numa festa, ele pega esse caderno, e aí ele, por exemplo, lê uma parte de uma história que ele escreveu. Tipo, a garotinha tava andando e ela foi atacada por 3 lobos. Aí, o que ele tenta fazer é com que alguém na festa que tá conversando com ele transforma aquela história em alguma outra coisa que ele se relaciona. Então a pessoa, ela escuta aquilo e ela fala, me lembrou daquela vez que a minha avó saiu na rua e ela sofreu um acidente com 4 cachorros. Aí vai aparecer um outro cara e falar, pô, minha tia saiu na rua e sofreu um acidente com 5 gatos. E aí que começa a escalonar essas coisas. Então ficou meio que entendido pra mim, com tudo que ele falou, que nessas maneiras bizarras dele de relacionar com os seres humanos, ele acaba pegando essas informações no ar e anotando, entendeu? Então eu acho que a bomba com laranja e serragem foi isso daí também. Cara, eu acho que ele começou a escrever o livro, mas ele não queria escrever um livro, ele só tava querendo fazer uma lista de compras numa revista. Aí alguém foi contando ideia e ele foi escrever o livro sobre as ideias que ele teve. Aí ele falou um saco de laranja pra tomar um suquinho, aí alguém falou, não, mas sabia que com isso aí tava uma bomba? Aí ele foi falando, tá. Aí foi continuando. Realmente, e anotou lá. Muito bom. Só fazer um adendo aqui que eu tinha deixado anotado. Tatu, você chegou a ler o Clube da Luta 2? Não, ainda não. Cara, eu recomendo porque eu fui reler, já que eu te passei a minha... Eu te passei não, você comprou a minha cópia. E... Não, você me deu de presente ela. Foi? Ah não, então, Foi. como eu te dei a minha cópia de Clube da Luta 2, cara, pior que é muito bom, mano. Eu não li ainda, mas dizem que é muito bom mesmo, cara. Mas tipo, falar que ele fez meio que pra ironizar o primeiro, porque virou um sucesso de bilheteria e a galera queria entender mais sobre a obra dele do que ele mesmo. Aí tipo, ele ficou meio puto e escreveu meio puto essa HQ. É isso aí. Pausa rapidão. Tem alguém batendo na porta. Pera aí. Beleza, pausa aí. Vou pegar um chocolate. Pega lá. O que eu queria comentar é das continuações do Clube da Luta. Tem o Clube da Luta 2, que foi lançado em maio de 2015, e o Clube da Luta 3, que ainda não chegou aqui no Brasil. No caso, esse maio de 2015 é a data internacional. O Clube da Luta 3 foi lançado em janeiro de 2019, vai fazer 2 anos agora. O livro original é de agosto de 96, então já tem aí mais de 30 anos. Ou melhor, mais de 20 anos. Acrescentar sobre não, esse tema. é só um adendo extra aí. Deixa essa informação pairando no ar. Eu acho que pode ser interessante. Não li, mas acho que pode ser interessante, sim. Mas, tipo assim, tem essas continuações geralmente trazem fama de serem ruins, né? Tipo, quando o primeiro filme é muito bom, é muito difícil a continuação ser tão bom quanto ou superar. Mas tem gente que não gosta de Clube da Luta 2. Pois é, eu era uma das pessoas que não gostava. A questão é que eu tive que passar por um processo traumático. Eu tenho que entender que não é Clube da Luta, tá ligado? É um projeto diferente dele. Porque, querendo ou não, deixou de ser um livro e deixou de ser um filme pra ser uma HQ. Então tem toda a cartoonização da HQ. E a história, cara, puta que pariu. O Chuck Palahniuk, ele viajou, cara. Ela é mais viajada mesmo. Disso eu tô ligado. Se vocês não se importam de eu contar... No caso, o livro e o filme acabam com ele atirando na própria boca, o Tyler supostamente morre, e acontece o projeto eu esqueci o nome, em inglês é o Projeto Mayhem. Projeto Destruição, eu acho. Destruição e Desordem, uma parada. É isso daí. Aconteceu o projeto lá. E o Clube da Luta 2, ele se passa 10 anos depois, o Cornelius se casou com a Marla e eles tiveram um filho. A Marla, bem no começo, a Marla já admite que ela tá tendo um caso, e esse caso que ela tá tendo é com o Tyler Durden, porque ela começou a suspender as medicações que o Cornelius toma. Então ela tem o jeito dela de summonar o Tyler Durden das trevas da cabeça do cara pra fazer sexo com ele. E eles tiveram um filho, e aí que começa a noia, tá ligado? Até aí você vai suportando. Mais uma coisa, a Marla, ela não parou de ir nos grupos de apoio. O filho do Cornelius, ele foi contaminado, entre aspas, com Tyler Durden.
Tem até uma cena que ele tá no telefone e ele tá fazendo a bomba, tá ligado? Com cocô de cachorro e grama. E aí o plot desenvolve a partir daí. Eu vou parar por aqui, mas os 2 primeiros capítulos é isso daí. Eles contam o que aconteceu e aí colocam o projeto da trama, que é o filho dele, que agora tá com o Tyler Durden no corpo. E... Bom, o 6º tópico que eu anotei aqui é só uma pergunta. Aonde a história se passa? Boa pergunta. Nos Estados Unidos, noventista. Bela. Eu vou até pesquisar essa porra, porque eu acho que eu nunca achei uma resposta. Cara, eu acho que não importa, tipo, onde se passa. Tipo, parece Chicago, sei lá, mano. Mas não necessariamente é que nem o narrador tem nome, cara. Não importa. Tipo, ele é sei lá, um objeto de identificação. Ele é pra você. É ser meio que você na trama. Ele é o observador, o narrador. O Tyler Durden é o personagem. Meio que é isso, eu acho. Tatu, e você que é um cultizinho do cinema? O que você acha dos filmes do Fincher? Ah, eu gosto pra caralho. Eu não sou, não. Mas eu não sou, não. Mas eu gosto pra caralho. Eu tinha um problema com esse filme depois de um tempo. Cara, não sei, eu não tinha raiva do filme. Eu tinha raiva dos caras da fanbase, cara. A fanbase é insuportável. Aí eu tomei raiva do filme. Mas depois que eu revi, eu falei, porra, é bom mesmo, né, cara? É uma adaptação boa pra caralho. Apesar de tirar o meu momento favorito do livro, é bom pra caralho. Qual que é aquele cheiro? Ele dirigiu a rede social, né? É, Mas eu dizem acho. que. Mas porra, esse filme não é muito bom, né? Não. É só um. Esse filme é meio. Ele fez o Curioso Caso de Benjamin Button também. Eu gosto desse filme, apesar dele não ser cult. Ele ser bem. eu não achei ele, não. Mas não foi ele que fez a trilogia do Corneto? Ou não? Eu tô trocando os nomes. Trilogia do Corneto? Acho que você tá trocando. Eu acho que Aqui, essa ó. trilogia. É aquela do filme de zumbi. É. Não, sei, foi o Edgar Wright, foi o diretor Aqui, do ó. Scott Pilgrim. Eu achei a lista aqui, ó. Ele fez Monk, Clube da Luta, Garota Exemplar, A Rede Social, Seven, Os 7 Crimes Capitais. Esse filme é Porra, bom. foi ele que dirigiu o Seven. Caralho. Aham. Esse filme é bom. Esse filme é bom pra Zodíaco, O Curioso É bom Caso de uma vez. Benjamin Button. Depois ele. A única graça do filme é o plot twist. Os homens que não amavam as mulheres. Isso. The Game, O Nossa. Quarto do Pânico e A Garota na Teia de Aranha. Ó, foi ele que aquela- dirigiu. Cara, foi ele que dirigiu Mind Hunter, House of Cards e Love, Death and Robots. Então convenhamos, ele tem 3 coisas boas na carreira e o resto é uma bosta. Como assim, 3 coisas? House of Cards, Mind Hunter e Só as 3 séries que o cara ajudou aqui já foi foda. É, Clube da Luta. É a única coisa que o cara fez de bom. Não, Seven. Tá bom, Alien 3 foi zoado. Não, o cara estragou Alien. E aquela trilogia Millennium dizem que é horroroso. É, rede social tem o Jack Eisenberg, então foda-se. Jesse Eisenberg. Sim. Tá. Caralho, outra coisa que virou isso aqui. Vai continuando. Bom, o 7º tópico que eu anotei: sabão, macacos espaciais, farinha de sangue e farinha de ossos. O que são os humanos para o Tyler Durden? Não sei. Produto. Mais sabão. Mais Matéria-prima pra sabão dele. Puta, o Shai tem que ler o livro, cara. Cara, é interessante isso aí que você falou, porque a forma que ele faz o sabão é muito É diferente. no livro. bizarra, cara. Cara, mas é diferente, mas parece uma piada, cara, de tão Sim. meio... Shai, meio quando eles pegam a banha dos seres humanos, a primeira coisa que ele pega é a banha da mãe da A Marla. Marla, Que eu não lembro Ela como que geladeira. é ela pede pra eles guardarem a banha da da mãe. mãe. Aí, tipo, o What? narrador, inclusive, não deixa ela olhar a geladeira. porque Exato. sabe que o Tyler- Não, né? É pior, porque eles pegam ela pede pra eles guardarem a banha da mãe, eles pegam a banha e fazem sabão com uma parte e guardam o restante. Daí, num certo dia, ela volta lá pra ver a banha. Ele não quer mostrar pra ela porque eles usaram pra fazer sabão e no acidente ele derrama a banha da mãe dela nela e no chão e sai Ele escorregando. começa a escorregar pela banha da mãe dele. Tipo, e é muito bom, porque ele fica mandando comida, tipo bolo pra mãe dela. Ela é rica e eles querem engordar ela pra ela fazer a lipo Mais e mandar a lipoaspiração. gordura pra filha, porque ela fala que a melhor forma de adquirir colágeno pra pele e se manter jovem
é aplicando a gordura, então, tipo, a filha aplica a gordura Da mãe. da Nossa, mãe. que horrível. É muito bizarro, cara. É muito bizarro, cara. É muito, Que... É muito tipo, é bom, muito cara. mais bizarro do que eles invadirem um depósito e roubar um monte de banho. É, eles começam a fazer isso depois, já com o Clube da Desordem. É. Caralho, sensacional. Mano, eu só, assim... Isso já entra na minha visão também do Clube da Luta 2, porque acaba virando um totalitarismo. Mas pra mim, o Tyler Durden, ele só vê os humanos como, tipo... O que ele joga na cara de todo mundo, tá ligado? Que tá todo mundo no fundo do poço, dali eles não vão pra lugar nenhum, e se é pra eles morrerem, é melhor eles morrerem servindo ele, tá ligado? Tanto que- É uma visão meio nilistinha. Mano, mas tem como não, cara? O cara tá fazendo sabão da banha de seres humanos. É. Ele chama os escravinhos dele de macaco espacial. E ele usa farinha de sangue e farinha de osso no quintal da comida que eles comem. É muito bizarro. É matéria-prima, cara. É matéria-prima, realmente. Só matéria-prima pra Mas ele. a ideologia do cara é muito bizarra, cara. Realmente. Você só atinge o ápice depois de estar no fundo do poço e os caras realmente chegam no fundo no fundo do fosso. No fundo do fosso. É, mano. Porra, e quando eles chegam no fundo do poço, que eles reconhecem que eles vão pra Paper Street pra ficar na casa, eles ainda têm que ficar 3 dias sem comer, parado no quintal, pra então entrar lá, raspar a cabeça e virar escravo, mano. Tem aquela parte que o cara quer entrar e o Tyler Durden deixa ele 7 dias porque ele queria expulsar, porque ele era jovem demais pra entrar lá. Sim, é o primeiro, não é? É o primeiro, que ele fala, não, ele não vai aguentar, ele é muito jovem, muito bonitinho e tal. E o filho da puta fica. É o primeiro macaco espacial. É. E tem até uma cena bacana no filme, porque no livro, o Cornelius ele lança a palavra, né? Eles são macacos espaciais. No filme, o Brad Pitt, depois de tanto brigar com o moleque e deixar ele entrar, quando o garoto tá raspando a cabeça, o Brad Pitt entra no banheiro e dá um tapão na cabeça careca do cara, vira pro Cornelius e grita, macaco espacial. E aí vai embora e troca a cena. Porra, o filme é bom, cara. O filme do Clube da Luta é bom pra caralho. Tá, o último tópico que eu deixei anotado aqui. As regras do Clube da Luta e por que elas existem. Só recapitulando, as regras são... A primeira regra do Clube da Luta é você não fala sobre o Clube da Luta. A segunda e a terceira regra... Não, a segunda regra é a mesma que a primeira. E a terceira regra do Clube da Luta é se alguém gritar para, fraquejar, sinalizar, a luta está acabada. A quarta regra, apenas 2 caras por luta. A quinta regra, se eu não me engano, é que se você entrou no Clube da Luta, você tem que lutar. Certo. Cara, essas regras realmente foram feitas pra ser quebradas, que ele mesmo fala. Ele tem essa regra de não fale sobre o Clube da Luta, mas a toda semana aparece mais gente, então ele sabe. Em outras cidades, então não tá sendo comentado só na praça. Exatamente. Mas ele fala, né, no filme, tipo assim, quando ele chega lá, eles estão lá embaixo, lá, numa espécie de porão, né? Aí ele fala pro cara lá assim, ele fala pra todo mundo, a casa tá cheia hoje, todo mundo começa a comemorar. Aí, tipo, de repente ele muda o humor e fala, isso significa que vocês estão quebrando algumas regras. E Vocês todo estão mundo falando cala, é verdade. Vocês estão falando do Clube da Luta pras pessoas, não sei o que tem. Mas isso era só um plano do cara de manipulação e... Será que era, Tatu? Será que não foi uma metamorfose ali no meio que começou a dar merda? Uma metamorfose ambulante? Ai, mano, os caras... Mano, começou com o cara dando soco nele mesmo, velho. É. Não tem como você me dizer que no estacionamento o cara bêbado se batendo queria criar um exército. Foi só escalonando de forma bizonha. Até virar uns terroristas malucos. Cara, o que é isso? Ah, não, são as... Estavam farmando pessoas. Ah, porra, eu deixei anotado aqui, ó. Uma observação que eu fiz, que é pegando a regra, só que alterando ela um pouco, é que, tipo, a primeira regra do Clube da Luta é você não falar sobre o Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta... Perdão, a primeira regra do Tyler é não falar sobre o Tyler. Uhum. E quando ele quebra a regra, diferente de quando quebraram a regra do Clube da Luta, ele fica puto e vai atrás e aí que começa a desordem entre os dois. Ele some também, né? Quando ele finalmente fala. Sim. Sobre o Tyler. E ele começa a fazer... Na verdade, como é que é? Antes dele sumir... Eu acho que é... Não, liguei os pontos. No filme, quando ele encontra o Babyface... Não, é Angel Face, né? Cara de anjo. É o Jared Leto. Que ele quebra ele na porrada. Aí o Tyler vê que o Cornelius foi meio que longe demais e começa a sumir.
Aí ele vai fazendo as viagens. E aí o Cornelius começa a tentar ir atrás dele e ele fala pra Marla do Tyler. Aí que eles se encontram novamente. Essa parte desse o Babyface traz uma parte do livro que, tipo, a relação é como se não fosse a mesma pessoa, o narrador e o Tyler, seria uma relação meio gay, né, cara? Porque, tipo, ele realmente, ele bate no loirinho, no Jared Leto, porque ele fica com ciúme, porque o Tyler tá dando atenção demais pra esse cara. Mas isso é no filme. No livro também, cara. Não, no livro ele não bate nele porque ele tá demais com o Tyler, não. Ele quebra a cara do cara de anjo. Se eu não me engano, é na primeira noite de luta dele. Não é na primeira, não. Tá, já de qualquer forma. Antes. Ele só tá puto com a vida e na cabeça do Cornelius só passa. Eu quero destruir Não, algo mas belo. Ele tá descontando, sim, mas ele tem esse ciúme do Tyler. Então, mas no filme parece que é centralizado no cara de anjo, tá ligado? Porque antes disso tem a cena do Tyler e dele saindo lá quando eles foram cortar a bola do político. No livro não, ele só comenta que ele queria quebrar algo belo e o moleque tava na frente dele, ele desceu a mão no guri. Só que antes disso ele vai comentando, o Tyler tá passando tempo demais com ele, coisa assim. Inclusive ele, tipo, é uma relação meio gay, porque ele fala que ele depende do Tyler. Obviamente é ele mesmo, mas ele fala, eu dependo do Tyler. Tem uma hora que ele chega a falar que ele ama o Tyler. Sim. Uma parada assim. Então, tipo, é uma relação meio gay entre os dois. Tá? É uma punheta, Tatu. É uma punheta. Exatamente. Tem teoria de que a Marla também era uma imaginação dele. E que ele vivia um triângulo amoroso com ele mesmo, tá ligado? Caralho. A relação com a Marla também é um bagulho bizarro, né, cara? Realmente, mano. Daqueles bagulho que ele ia... os encontros que ele ia lá, mano. Aquilo lá é muito bizonho, cara. E como ela estraga pra ele, porque tinha uma mulher lá e ele não se sentia confortável com a mulher perto. Não, mas assim, não querendo defender ele, porque o protagonista é um bostão. Mas num grupo de apoio pra câncer de testículo, ter uma mulher é meio zoado. Não, mas não era isso que incomodava ele. Realmente, o que incomodava é o fato de ele sabia que ela tava lá e que ela tava mentindo. E tipo, só que ele odiava porque ele também tava mentindo e eles não podiam saber que ele tava mentindo. E ela a questão é que ela tava invadindo o conforto dele, né, mano? Entrou no espaço do cara. Exatamente. E ele sabia que ela tava lá pelo mesmo motivo que ele. Caralho. Não necessariamente o mesmo motivo. Porque ele tava lá porque, tipo, ele sentia que era o único lugar que ele podia chorar. E ela não ia lá pra chorar. Tipo, ele extravasava lá. Eu acho que ela ia meio que pra se sentir bem, falando, tem gente pior do que eu e tal. E porque ela, sei lá, queria comida. Mas tipo assim, o médico dele mesmo, tipo, quando ele foi falar com o médico dele, pedindo ele pílulas pra ele dormir e tudo mais, o médico dele disse que não ia dar e falou pra ele visitar. Se ele quiser ver a dor de verdade, ele visita o grupo dos testículos de câncer. Câncer de testículo. Exatamente. Aí, tipo assim, eu acho que ele também queria ver, tipo, querendo ou não, o médico mandou ele ver que tem gente pior do que ele e mandar ele, tá ligado? Que ele não precisa disso, que tem gente que tá numa situação muito pior que ele. Só que ele mesmo, tipo, ele fala que é acolhedor chorar no peitão do Bob. Do Bob. Ele diz que é o lugar que ele realmente sente que ele pode, que ele extravasa lá. Sei lá, mano. É meio que aquela coisa do homem que é criado que não pode chorar, aí ele guarda as emoções dele. Aí quando ele perdeu o único lugar que ele podia extravasar em meio aos homens lá, ele apela pra violência, porque é a única coisa que sobrou pra ele não consegue chorar. Mas é engraçado, é só quando ele perde a zona de conforto dele que ele realiza que o Tyler tá prejudicando ele e ele se encontra. Porque até então, o Tyler já tava começando a fábrica de sabão pela noite, ele já trabalhava com o corte de cinema e ele já trabalhava no restaurante. Então, enquanto ele tava indo lá chorar porque ele não tava suportando a vida dele, de madrugada o cara trampava 3 coisas diferentes. E quando a Marla chega e tira essa liberdade dele, né, que era o que fazia ele dormir, era o que deixava ele ignorar o Tyler e não deixar aquele Tyler existir, ele volta a sofrer com a insônia e o caralho, e aí ele vai ficando louco e desenvolve. Até porque antes disso ele ainda conseguia dormir. Tipo, raramente ele tinha essa parada. Não era todo dia, não era ficar direto sem dormir. Mas aí vocês tocaram num ponto interessante. Vocês sabem por que a Marla Singer vai no grupo de apoio? No filme tem uma cena que
pra mim ela perdeu um pouco da intensidade, porque fica parecendo que ela só queria transar com ele. Que é quando ela pede pra ele ir no quarto dela pra ver se ele encontrava algum caroço nos seios dela. No livro, ela já tinha câncer comprovado e ela começou a ir nos grupos de apoio por conta do câncer dela. Porque ela não sabia quanto tempo ela tinha e começou a ir no grupo de apoio de câncer de mama. E aí ela foi migrando de um pro outro. Então chegou no ponto que ela já não liga mais pro câncer, ela fuma e ela tá esperando morrer. Ah, uma parada que você me lembrou, falando de câncer, a pinta que ele tem no pé. A pinta que ele tem no pé em forma da Austrália, cara, é verdade. Porque aquilo lá o médico estudou achando que era um tipo de câncer raro que tava tendo, só E que era na só verdade a mancha. só uma marca de nascença. E ele até comenta que foi a doença mais séria do mundo por 3 segundos, até eles perguntarem quanto tempo ele tinha aquilo. Mas outro negócio interessante também, que a Marla chegava fumando nos bagulhos de câncer lá, tá ligado? Sim. Ela era uma filha da puta, né? Zero Sim. fodas dadas, mano. Ele também era um filho da puta. Não tem nenhuma pessoa boa nesse filme, cara. Literalmente todo mundo. Até o Bob, que é um cara que só chora e tem teta, é um maluco que tomou esteroides até. Asteroide. Até Mas o ele era é bom. turista, né, cara? Só que deu problema. Não, mas ele começou a tomar bomba de cavalo, mano. Ele mesmo fala. Pelo menos não fala, tipo, você não vê esse motivo pro cara ser mal só por causa disso, tá ligado? Não, ele só entra pro clube da luta e fica empolgadão lá. E é o único que ele tá morre. só tentando. O nome dele é Robert Paulson! Ele é a única pessoa que tem nome. Então. É isso aí, mano. Vamos assistir Clube da Luta. Ok, são 7h23 da noite, eu terminei de editar essa porra, eu tô gravando esse áudio aqui. Só como um disclaimer, teve muita coisa que a gente falou com propriedade, dizendo que era e que não era. Mas é importante ressaltar também que a gente pode estar errado. Por exemplo, eu não tenho certeza se a Marla, o primeiro grupo de apoio que ela vai é o de câncer de mama. Então, pode ter alguns detalhes que a gente pegou errado. Eu peço desculpa por isso. Mas a gente também não tem interesse de voltar a ler o livro só para confirmar uma dúvida dessa. E é uma coisa pequena, não reduz o que a gente disse. Nesse caso em específico, eu não vou reconhecer algum outro agora de cabeça. Mas ainda assim, se tiver alguma coisa errada, sinta-se livre para comentar aí pra gente ter isso em mente. Se não, eu espero que vocês tenham gostado. Isso daí. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E até uma próxima. Tchau, tchau.